Então, muito bom dia. Antes de mais, desculpa pelo atraso, mas problemas de telecomunicações e aqui bugs com esta aplicação do Facebook originaram este problema. E antes de continuar, queria pedir a quem está a ver, uma vez que eu estou a fazer o teste de equipamento novo, aliás, esta semana, como já percebeu, já lhe dei conta disso várias vezes, estou a testar uma câmara nova, o mesmo é dizer um telemóvel novo, que é o iPhone X Max, cedido pela Mel. Verdade seja dita. Bem, está tudo bem com som e imagem, então vamos lá, agenda, porque isto aqui se faz tarde e já perdemos 5 minutos com esta brincadeira, de qual eu peço desculpa. Sexta-feira, o tempo não está grande coisa, mas sexta-feira, está a ver? Vem o fim de semana. Bom, o que é que eu tenho para si hoje? Várias coisas. Primeiro ponto. Dê uma olhada hoje no Jornal de Negócios, eu já lhe vou mostrar a manchete, porque é elucidativo, não sou eu que digo, é o Jornal de Negócios, é que é o meu jornal, mas dê uma olhada aqui. Orçamento de Estado 2019 é o que gasta mais com famílias e menos com empresas. Portanto, está a ver, isto não é insistência minha quando eu digo que o Governo não liga nenhuma às empresas. As empresas são quem cria postos de trabalho, são quem cria riqueza, mas são fortemente penalizadas, seja por alteração da legislação fiscal, seja por causa da justiça, seja por causa do trabalho, seja por causa do que for. Isto é claramente sinal de que nós estamos a aproximar-nos das eleições e, portanto, é preciso ganhar esta brincadeira com maioria absoluta. Não tenho a certeza que isso vá lá, aliás, veja o think tank de ontem, com o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, porque tem uma interessante tese sobre isto, sobre se vale a pena ou há vantagens ou não António Costa ter maioria absoluta. Bom, segundo ponto deste período de ordem do dia, diz o Diário Notícias de hoje que o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte, está nos documentos entregues à Justiça, terá sido quem mandou barrar a Polícia Judiciária à porta do campo de Santa Margarida, ali em Tancos, quando a Polícia Judiciária lá quis ir. Bom, se não houvesse outra razão para a admissão daquele senhor, como sabe, eu fui um defensor ardente de que ele fosse para a rua antes do final do tempo, que era em abril do próximo ano, se não houvesse outras razões, digo eu, esta bastava para pôr o senhor General Rovisco Duarte a andar. Isto não é aceitável, isto não é admissível. Mas, como se recorda, quando todo este affair começou, e quando se começou a falar do envolvimento da Polícia Judiciária e Militar, mais a Polícia Judiciária, uma das coisas que eu disse aqui é uma tese minha, e eu tenho esta tese há muitos anos, eu acho que não faz sentido nenhum ter capelinhas na Judiciária. Ou seja, ter o órgão de polícia que investiga aqui, que é para os militares, e outro órgão de polícia que investiga ali, que é para os serviços. Isto não faz o mais pequeno sentido. A Justiça é una. Os órgãos de investigação e os órgãos de julgamento têm que ser unos também. Portanto, assim como não tenho qualquer respeito pela ideia de que deve haver tribunais militares. Não pode haver tribunais militares. Tem que haver. A Justiça é una e, portanto, nós não podemos ter Polícia Judiciária Militar e Polícia Judiciária. Aliás, são estas capelinhas que depois alimentam as guerras, que isto aqui foi claramente um exemplo de guerra. E como se viu, foi a Polícia Judiciária que desmantelou toda aquela tramóia. Portanto, repito, se não houver outras razões, esta chegava para pôr o General Rovisco Duarte a andar. Bem, uma coisa que eu me esqueci de dizer ontem, porque houve espectadores que chamaram a atenção para isso, eu ontem não estava a fazer em selfie, portanto não conseguia ver o número de pessoas que estava em direto. Estava um operador de câmara comigo, e a verdade é que nós chegámos aos 926 pessoas a ver em direto. Eu quero agradecer às pessoas o apoio que manifestam a cor do dinheiro. Vamos lá então à agenda de hoje. Número 1. Afinal, a conversa de que a austeridade acabou é uma treta, mas isto não é só tese minha. Cada vez mais os jornais vão chegando e os analistas e até outros jornalistas vão dizendo a mesma coisa. Eu já lhe citei isso a propósito de uma manchete do Correio da Manhã, de há 2 semanas. Já lhe citei isso a propósito de uma manchete do Público na quarta-feira. E hoje você tem outra manchete. Eu vou-lhe mostrar, que é para não ficar a mais pequena dúvida e ficar a pensar-se que isto aqui é hostilidade minha ao Governo. Olha aqui, a manchete do Jornal de Negócios de hoje, do meu jornal, que diz assim, está aqui em baixo, ok? Vá lá ver a manchete. Geringonça só reverteu metade, imagine só, do enorme aumento de impostos do nosso saudoso Vítor Gaspar. Ouviu bem? Aquele enorme aumento de impostos, só em 50% é que foi revertido. E depois você ouve esta maltinha que está no Governo e ouve os amiguinhos da maltinha que está no Governo, inclusive na comunicação social,
e nos analistas, nos comentadores e por aí adiante, fazer de conta que nós estamos no melhor dos mundos, que a austeridade acabou toda, que os impostos tinham sido aumentados, foram todos revertidos e que isto está no melhor dos mundos. Está a ver como é que as coisas são. Está a ver o que é que faz o feel good factor, ou seja, a economia melhorou, o ambiente melhorou, de repente as pessoas pensam que estão no melhor dos mundos e não estão. Já agora, ficava um bocado bem, digo eu, a toda esta malta que faz a defesa acérrima do governo nestas coisas, tivessem a humildade de reconhecer estas verdades. É que aqui não há opinião, estão a ver? Aqui não há, eu acho que, eu penso que, não. Aqui há factos. E quando você vai ver as contas e vê aquilo que foi aumentado de IRS e aquilo que foi baixado de IRS, você chega à conclusão que só 50% é que voltou ao nível anterior. Ou seja, ainda falta mais 50%. E eu volto a fazer-lhe esta pergunta. Se este governo queria mesmo acabar com a austeridade, porquê é que não reverteu tudo? Ou seja, porquê é que não baixou todo o IRS que o Vítor Gaspar aumentou? Já sabe a resposta. Porque faz falta para quadrar as contas. Está a ver? Ou seja, esta malta é especialista, este spin do governo é uma coisa absolutamente fantástica. É que a malta consegue passar para o exterior uma ideia absolutamente falsa. E a malta compra isso. Bem, vamos lá seguir para o número 2 da agenda de hoje. Eu já lhe digo qual é que é. Então, eu sei que aqui o texto foi escrito um bocado à pressa, eu já vou corrigir os erros. Sinal do spin e da qualidade do spin deste governo. O Dr. Mário Centeno, na apresentação do Orçamento de Estado, quando falava da saúde, foi um mãos largas. Disse que ia aumentar a despesa na saúde, ao ponto de, imagine só, dizer que o orçamento consagrava já as verbas para se fazer mais 5 hospitais. Bem, qualquer dia a gente vai ficar a pensar, vai chegar à conclusão em Portugal que não é só fazer mais hospitais que garante mais saúde. Mas isso é uma coisa a que devemos lá chegar. Bom, está a chegar, Rico Silvestre não tem som, não pode ser. O som está ótimo, tem indicação aqui das pessoas. Bem, deve ser só no seu caso. Olha, faça uma coisa, faça logout e volta a entrar, que pode ser que se resolva isto. Bem, felizmente houve analistas que foram ver aquilo que eram os hospitais que o Dr. Mário Centeno anunciou. E, veja lá, afinal, aqueles 5 hospitais já tinham sido anunciados no início da legislatura. Ou seja, em finais de 2015. Bom, como o governo só entrou realmente em funções a sério em 2016, isto foi anunciado em 2016. Está a ver como é que se faz política? Está a ver a desonestidade do Ministro das Finanças. Ele, o Ministro das Finanças, já era um indivíduo que ia ao Parlamento dizer assim: isto não é verdade, o orçamento consagra o aumento de despesa na saúde este ano. E depois fazia-se de esquecido e esquecia-se de dizer: espera aí, eu estou a dizer que é um aumento absoluto do ano passado para este ano, mas não lhe estou a dizer que o peso da despesa no PIB é menor. Está a ver? Estas são as artimanhas para fazer política. E já agora, por artimanhas, não está aqui, eu vou incluir. Lembra-se da história das pensões antecipadas ontem? Que o governo dizia que uma coisa, e o PCP e o Bloco de Esquerda venderam ao país que era uma coisa fantástica, a malta que fizesse os tais 60 anos e tivesse 40 anos de descontos ia logo pedir a reforma antecipada. Olha, afinal, verificou-se ontem que não. E o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram duas posições curiosas. Dizer assim: epá, caramba, não se vai estragar aqui agora aquilo que nós negociamos e que é uma vantagem para as pessoas. Bloco de Esquerda. PCP foi mais honesto. Quando perguntaram à malta do PCP: então, mas como é que é? Ah, não foi nada disto que nós negociámos com o governo e tal, mas não vai ser por isso que vamos somar o orçamento. A sério? Espera aí, então vocês prometeram às pessoas ter uma coisa fantástica do ponto de vista de reformas e reformas antecipadas e agora o governo volta atrás e vocês dizem: epá, não passa nada? Bem, você lembra-se da minha tese ontem e a minha tese é esta: esta malta combinou tudo em privado, está a perceber? E depois veio fazer esta figura. Ou seja, vamos lá ver se nos entendemos. As reformas são uma linha vermelha para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Foram-no sempre. Foram no governo da Troika e foram no início desta legislatura com este governo. E estes partidos fizeram questão de dizer isso mesmo.
as reformas são uma linha vermelha. Bom, a tal ponto que andam há meses a tentar impor ao Governo esta solução das reformas antecipadas. E o que é que aconteceu? No momento em que se decide ir para as reformas antecipadas, eu vou-lhe adiantar uma coisa. Este regime criado ainda é mais penoso do que o anterior, que está ainda em vigor. Está a perceber? Veja só ao nível a que chega a propaganda. Bom, e então o PCP e o Bloco dizem: epá, estamos chateados, pá, porque não foi nada disto que negociámos. Oh, rapazes, se não for isto que negociaram, como isto é uma linha vermelha, chumbem um orçamento. Mas como já percebeu, ninguém tem no sítio para fazer isto, não é? Ontem o PCP, que é uma coisa que eu nunca esperei no PCP, vem dizer: não é por causa disto que nós vamos chumbar o orçamento. Isto é uma falta de vergonha inacreditável. É impensável, está a perceber? Mas olha, é a política em Portugal. Bem, terceiro ponto. Eu ontem ia tendo um acidente, vinha de carro, e às tantas estou a ouvir o resultado da Cimeira Europeia. E estou a ouvir aquilo que António Costa disse sobre a Itália. Eu já vou à Itália, que está-se a criar ali um caso gravíssimo. Mas enfim, diz assim o Dr. António Costa. É melhor eu ler, que é para não haver mais pequena dúvida. Por causa do problema... O que é que se passa? A Itália quer subir o déficit para 2,4%. E tinha proposto no programa de estabilidade 2%. E a União Europeia tinha dito à Itália que tinha que fazer um ajustamento de 0,6%. E a Itália diz que não vai fazer esse ajustamento. Bom, Portugal também devia fazer 0,6%, vai fazer 0,3%. Bom, e o que é que a Comissão Europeia fez ontem? Mandou uma carta à Itália, que é para se explicar e para rever aquilo tudo. Bom, aquilo teve consequências nos mercados. Eu já lhe vou dizer quais são. São graves e podem ser ainda mais graves. E o que é que faz o Dr. António Costa quando questionado sobre a Itália? Diz assim: se foi possível em Portugal, com as devidas adaptações, será seguramente possível de seguir para outros países. Mais outra quote, outra citação. É possível virar a página da austeridade e ao mesmo tempo cumprir as regras. Bem, o Dr. António Costa está a dizer à Itália para fazer como Portugal. Porque, repare, qual é o virar da página da austeridade em Portugal? É aquela que eu lhe contei há bocadinho. Que é, olha, cortes na saúde e mais o enorme aumento de impostos de Gaspar, afinal baixa 50%. Está a ver? Ou seja, a austeridade continua. O que o Dr. António Costa está a dizer, eu gostava de ter ouvido ontem a conversa dele com o Giuseppe Conte, aquela conversa da orelha, e com o Sr. Tria, o Ministro das Finanças. Porque ele deve ter dito assim ao Giuseppe: ma cazzo, Giuseppe, mas espera aí, tu és parvo ou quê? Epá, diz à malta que acabou a austeridade e tu praticas a austeridade na mesma. És um palhaço, pá. Imagina, a conversa deve ter sido desta ordem, obviamente, com devidos exageros. Bem, onde é que eu quero chegar? Esta tese, que é: os italianos são os aprendizes ao pé de Mário Centeno e António Costa. Porque o que António Costa está a dizer à Itália é: pá, diz ao pessoal, tu vais acabar com a austeridade e mantens a austeridade. Aliás, repare como eles não são virgens nisto. Mário Centeno, aqui há 2 meses, disse exatamente o mesmo da Grécia. Disse assim: espera aí, não voltem para o passado. Repare, o passado que o PS sempre criticou. Não voltem para o passado. Ou seja, estava a elogiar o programa de ajustamento da Grécia. Ora bem, a Itália só está a fazer isto porque não passou por um programa de ajustamento. E a solução aqui é muito simples. É a Itália fazer como Portugal. Pregar aos 4 ventos que, afinal, a austeridade foi para o galheiro e, afinal, não foi nada. Mantém-se. Portanto, ouvir ontem o Dr. António Costa, o primeiro-ministro, a dizer uma coisa destas, olha, é de bater palmas. Bom, vamos lá seguir na agenda. Temos aqui muita coisa. Bem, eu dizia há bocadinho que a Itália, a Comissão Europeia deu um apertão à Itália, por causa do orçamento. E deu muito bem. Eu não sei se reparou ontem nos mercados, mas os juros deram logo um salto. E não foram apenas os juros de Itália, foram os juros de Espanha e de Portugal. Bom, ontem a Itália chegou aos 3,6%, taxa há 10 anos. Portugal subiu acima dos 2%. A Espanha chegou aos 1,7%. Sabe quanto é que tem a Alemanha a 10 anos? Sente-se bem na cadeira para não cair. 0,4%. Ouviu bem? Itália 3,6%, Portugal 2,0 qualquer coisa, Espanha 1,7%, Alemanha 0,4%. Ou seja, um país que tem estabilidade orçamental, o país tem dívida pública baixa, o país está sempre a pregar as virtudes das contas públicas. Imagine só, é um país que tem a taxa de juros mais baixa. Está a ver? Isto é coincidência. Bem, para o Bloco de Esquerda e para o PCP deve ser, mas não é. Isto é apenas consequência de um país que leva a sério a preocupação e a questão de ter as contas públicas equilibradas. Ora bem, é precisamente por isso, e eu vou-lhe citar, que é para não haver mais pequena dúvida,
que o Primeiro-Ministro ontem, ainda sobre a Itália, diz assim: bom, então já pensou, os jornalistas dizem, então já reparou que se houver um problema com a Itália e chega a Portugal, e diz assim o Primeiro-Ministro: desejo que todos os países ajam de forma responsável. Pois é verdade. Ou seja, agir de uma forma responsável é ter contas públicas em ordem, que é aquilo que a Itália não tem. Bom, mas como se recorda, eu há bocadinho disse que isto não ia ficar só para a Itália. Recorda-se? É muito simples. Portugal também vai ser chamado, Portugal, Espanha, França, também vai ser chamado a explicar o Orçamento de Estado. E eu quero ver se o Franciu, que eu já disse aqui, vai dizer ao Dr. António Costa que não pode contar com dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos como uma ajuda para cumprir o orçamento. Está a perceber? Porque isto não é de medida estrutural. E já agora, eu espero bem que a Comissão Europeia pergunte a Portugal porque é que a Comissão mandou Portugal fazer um ajustamento estrutural de 0,6 pontos percentuais e o Governo só consegue no orçamento 0,3. Espero muito bem. Agora, qual é a nossa vantagem? É que os spotlights, os projetores, estão em cima de Itália e também de Espanha. E uma parte em cima de França. E, portanto, a malta vai olhar para eles e vai dizer: Portugal é um problema menor. Bom, mas para mim, como português, como cidadão nacional, isto não me chega, porque eu sei que tenho ali um problema. E eu sei, aquele spike, aquela subida rápida dos juros ontem, é um aviso para nós. Porquê? Imagino que a Itália tem um problema a sério e que eles resolvem fazer mesmo um fica-pé com a Comissão Europeia e vão para a frente. Qual é o primeiro país que está na linha de fogo? Já adivinhou, somos nós. Não é? Já vimos isto no passado. É provável que as coisas não chegam ao mesmo nível, mas nós estamos lá na linha de fogo e vamos ter um problema. Razão principal para nós dizermos assim: com o mal dos outros nós podemos bem, deixa-me lá pôr a minha casa em ordem. Já percebeu porque é que eu sou crítico do Governo? É que nós já devíamos ter posto a nossa dívida pública abaixo de 110% do produto. Não é nos 119%, como o Dr. Centeno diz, vai ficar em 2019. Já devíamos ter isto abaixo de 110%. Essas coisas acontecem nos mercados. Se isso tivesse acontecido, agora quando houvesse um problema com a Itália, nós estávamos mais descansados. E a questão é esta: nós temos de pôr a casa em ordem. E é esta a mensagem principal. Não é para os governos, é para nós portugueses. Nós é que temos que exigir isto dos governos. Porque se nós não exigirmos, os governos não fazem. Fazem o eleitoralismo que nós estamos a ver no Orçamento de 2019. Bom, vamos lá para mim. Estamos a perder aqui muito tempo. Bem, sexto ponto. Espera aí, há coisas que eu não percebo em Portugal. Então, a Associação dos Hoteleiros pede uma entrevista, uma audiência ao Ministro da Economia e a malta ontem nas redes sociais atira-se ao Ministro. Eu vou-lhe explicar. Bom, declaração de interesse. Pedro César Vieira foi meu colega de escola, gosto muito dele e considero uma pessoa honestíssima. Acho que é das pessoas mais honestas que está no Governo. Faço essa declaração de interesse. A Cristina, a mulher dele, foi minha colega de escola também. Conheço-a e conheço-a bem. É outra pessoa que eu reputo de honesta. Bem, a Cristina é a Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. E a Associação pede uma entrevista ao Ministro. E a malta começa: espera aí, vão decidir as coisas em Val de Lençóis, vão decidir as coisas na Câmara, mas que grosseria é esta? Então, a senhora tem o azar de ser casada com o Ministro da Economia. Deixa de ser Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Espera aí, e qual é o conflito de interesses aqui? Não estou a perceber. Então, se ela saísse da presidência, ou se ela não for à reunião e a Associação de Hotelaria se reunir com o Ministro, continua a haver um conflito de interesses? Pelo amor de Deus! Vamos lá ter um pouco de vergonha na cara. Fofinhos, eu estou a elogiar aqui o Ministro, ok? E o Governo nesse aspecto. Para uma coisa, nós não podemos levar o puritanismo ao excesso. Há muitas coisas para o Governo ter vergonha. Há muitas coisas. Olhe, por exemplo, a história de levar um Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas para a presidência da ERSE. Há vergonhas inacreditáveis neste Governo, está a perceber? Esta não é uma delas. Isto não é um problema e não vale a pena nós estarmos aqui a fazer de conta que existe um problema porque a Cristina Cisa Vieira é casada com o Pedro Cisa Vieira. Isto é uma estupidez, não é? Se houver alguma coisa em concreto para dizer: olha, aqui um favorecimento, não sei das quantas, ótimo, chegam-se à frente. Agora, começar a levantar suspeitas, o que é que ela vai fazer? Vai divorciar-se do Ministro? Bem, isto não tem pés na cabeça. Vamos lá ver se a malta tem um bocado de juízo já agora no meio disto. Bom, dizia eu ontem, ficou para hoje. O déficit de 2019, os tais 0,2% do PIB que estão previstos pelo Dr. Mário Centeno, já incluem 400 milhões para o novo banco, diz o Sr. Ministro das Finanças. Espera aí, nós não passámos os últimos meses a ouvir dizer que o novo banco vai precisar de pelo menos 726 milhões. Já agora, nós não ouvimos dizer que aquela garantia que lá está de 3,89 mil milhões vai ser toda gasta nos próximos anos. Mas eu já não vou para os próximos anos, vou para o próximo ano. 729 milhões ou 726. E o Governo consegue 400 milhões? Está a ver como este orçamento está ali tudo rapadinho até ao fim para ver se está certo. Eu vou aguardar por 2019, que é para perceber efetivamente quanto é que o novo banco vai precisar.
e depois nessa altura voltamos a conversar. Bom, último ponto, a Catarina Martins dizia ontem ao Jornal Público, em entrevista, que depois de 2019 das legislativas ela quer acordos escritos, já não é 31 de boca como o Governo, como fez nesta legislatura. Isto é um aviso para o Dr. António Costa. E é um aviso porque já percebeu, houve muita coisa que foi negociada pelo Governo e que depois não foi cumprida. Bom, eu não sei, porque nós não conhecemos os termos daquele acordo secreto de 2016, não sei em que termos é que isto foi feito, cumprido ou não cumprido. Mas há um conceito que eu gostava de ficar. Olha, deixar, é assim, nós portugueses temos o direito de saber quais são os acordos que os governos fazem. Ou seja, eu só acredito nos governos e num programa quando eu ouvir aquilo escrito, que é para depois no final das legislaturas chegar lá e dizer assim, vocês cumpriram isto ou não. Os alemães fazem isto. A senhora Merkel, num acordo com o PST, ficou tudo escrito, com o SPD alemão, ficou tudo escrito. E portanto, os alemães podem chegar ao final da legislatura e dizer assim, senhora Merkel, a senhora é desonesta. E o senhor do SPD também. Vocês prometeram isto e não fizeram. Nós não conseguimos fazer isto. Eu quero ver se isto aqui é mais um 31 de boca da Catarina ou se efetivamente isto vai para a frente. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Mais de 800 pessoas em direto. Belíssimo número. Quero agradecer às pessoas e quero agradecer às pessoas o apoio também. Dizer-lhe que já não vamos ter mais edição nenhuma, nem mais nenhum direto esta semana. E dizer-lhe que na segunda-feira às 8 da manhã eu estarei aqui, como sempre, para lhe fazer a análise da atualidade. Para o final, vou-lhe pedir sempre aquilo que peço sempre, que é, olha, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, garanto-lhe, não ouve noutro sítio. Obrigado e tenha um grande fim de semana. Com licença.